Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Alguém sabe que dia é hoje? Hoje é dia 2 de junho de 2020. Também hoje é terça. Hoje é terça-feira. E nossa aula de hoje é de matemática. Nós vamos reforçar aqui sobre os números ordinais. Os números ordinais. Então, hoje é dia 2 de junho de 2020. Terça-feira, nossa aula hoje é de matemática e vamos reforçar mais um pouquinho sobre os números ordinais. Então, crianças, os números ordinais, eles acompanham os símbolos, né? Que eu já falei para vocês aqui, ó. Os números ordinais, eles são o que, crianças? Acompanham os símbolos. Quem são esses símbolos? A gente colocou aqui, né, que é aquele auzinho, que ele é pro masculino. Ou o azinho, né, que ele é usado pro feminino. Os quais indicam forma abreviada dos termos segundo ou segunda, que é pro feminina segunda. Eles também, aqui ó, deixa eu aumentar esse símbolozinho para vocês, que é essa bolinha aqui, né, e esse azinho. Então, os números ordinais, eles acompanham os símbolos. O símbolo que serve para o masculino e o símbolo que serve para o feminino, os quais indicam forma abreviada dos termos segundo ou segunda. Eles também são muito utilizados em competições, que nem eu falei para vocês, né? Os números ordinais, eles organizam, né? Eles fazem a organização. Então, eles são muito utilizados em competições esportivas. Também eles são indicados para indicar os andares dos prédios, né? Que nem a aula passada eu fiz para vocês. Tópicos de lista, artigos de lei, decreto, capítulo de livro, indicação do século. É isso? Dentre outros, a gente utiliza os números ordinais. Aí, crianças, para a gente ficar bem legal mesmo, entender bem os números ordinais, eu ensinei para vocês até o 20º, foi isso? Nós tínhamos a casa do décimo, né? Nós fizemos a leitura 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, não foi isso? E aí a gente vai aprender a escrita agora do 20º, 21º, nós vamos fazer o 30º, nós vamos fazer o 40º, até o 40, para vocês já irem aprendendo, para quando vocês chegarem lá, mais na frente, vocês já estão bem esperto mesmo, bem inteligente mesmo com os números ordinais, tá bom? Então, eu apago aqui. Hoje a atividade é só no caderno, tá, crianças?
só no caderno para a gente reforçar aqui os números ordinais. Então, olha só, pessoal. Nós estávamos na casa do 10, aí você já sabe, né? A gente colocou décimo, aí vem o 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, e aí vem o 20º. Foi até aí que a gente estudou? E aí nós ficamos aqui, ó, 11º, 11º. Ah, você pode dizer, mas essa aula tá chata. Não, crianças, é chato porque a gente vai repetir, ó. Se a gente não repetir, 11º, a gente vai fazer a escrita errada, tá bom? Então, toda vez que você for fazer a leitura, você vai ter que ler 11º, 12º, 13º, e vocês vão ver mais e mais e mais números ordinais daqui mais pra frente. 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, e aí vem o 20º, não é isso? Então, décimo é o número natural 10, né? Mas quando a gente coloca o símbolo, ele não se lê 10, ele se lê décimo. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Esse daqui eu quero que vocês copiem no caderno, tá bom? Para vocês ficarem fazendo a leitura em casa dos números ordinais. Aí a mamãe bate uma foto e a professora vai apagar pra gente ir pra casa lá do 20, tá? A gente parou, ó, no 20º. Então vamos lá. Vamos pro 20º. Até a gente chegar no 40. É claro que 40 a gente não vai escrever tudo, tá? Então vamos aqui. Nós paramos no 20º, foi isso? 20º. Aí nós, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, e aí nós chegamos no 30º. Que é o 30, né? Quando a gente coloca o símbolo, 30º. Então vamos lá. Toda vez que você chegar na casa do 20 e tiver o símbolo, você sempre vai escrever 20º. Aí você vai lá, como é que se escreve o primeiro? Aí você vai colocar 21º. Só vai mudar aqui quando chegar, né? Na casa do 20. 20º. Mas lá dos números é como se você estivesse lendo, ó, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Aí você, 21º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º,
vigésimo segundo, vigésimo terceiro, vigésimo terceiro. Prestem atenção que vocês têm uma atividade para fazer com essas casas aqui do 20. Vigésimo quarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo, vigésimo oitavo, vigésimo nono, e aí vem o trigésimo. Olha o trigésimo. Trigésimo. Você pode copiar, tá? No seu caderno. Vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, vigésimo quarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo, vigésimo oitavo, vigésimo nono, trigésimo. Professora, quando eu for escrever 31, como é que eu vou escrever? Trigésimo primeiro, trigésimo segundo, trigésimo terceiro, trigésimo quarto. É como se você estivesse fazendo aqui, ó. Deixa eu fazer. Trigésimo primeiro, trigésimo segundo, trigésimo terceiro, trigésimo quarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo sétimo, trigésimo oitavo, trigésimo nono, e aí nós vamos chegar lá onde eu criei, quadragésimo. 39, 40, com o símbolozinho, ele forma o quadragésimo. Olha o quadragésimo. Olha só a quantidade de números que vocês vão aprender. Então, professor, e quando chega no quadragésimo? Quando eu quero colocar 41 e o símbolo? A mesma coisa. Quadragésimo primeiro, quadragésimo segundo, quadragésimo terceiro, quadragésimo quarto, quadragésimo quinto, quadragésimo sexto, quadragésimo sétimo, quadragésimo oitavo, quadragésimo nono. Nós vamos ficar até no quadragésimo, que é o 40. Quando a gente coloca o símbolo, ele não é mais um número natural, ele vira um número ordinário. Então, aqui a professora vai apagar. Aí nós vamos fazer a atividade de matemática, tá? Pra gente ficar bem firme nos números ordinários, tá? Então vamos lá. Aqui, deixa eu dividir aqui, que a gente faz do lado de lá e do lado aqui. Aqui, atividade de matemática. Coloque lá no seu caderno, atividade de matemática. Atividade de matemática. De primeira, logo, né? Eu vou pedir para vocês escreverem primeiro. Escreva. Vocês já fizeram, mas agora vou fazer outras por extenso. Escrevam por extenso os números ordinários. E crianças? E aí você vai colocar
Lembra lá, 23º, você vai fazer na linhazinha lá do seu caderno, 28º, aí vem aqui o 19º, o 14º, o 30º, 32º. Olha só. Lembra que eu coloquei lá 23º, 28º, 19º, 14º, 30º, 32º. Segunda atividade. Na segunda atividade, pinte os desenhos. Pinte os desenhos. Então, vamos lá. Vamos pintar os desenhos. Pinte os desenhos. Ó, copia. Então, mamãe, ó, bate uma fotinha na letra A. Nós temos letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Então, vamos lá. O primeiro, deixa eu colocar aqui o primeiro, o terceiro, o terceiro, o quarto, o primeiro, o B, aí aqui, pulei crianças, o C, o quinto, o quarto e o segundo. Carrinho. O primeiro carrinho você vai pintar de azul. O terceiro carrinho de amarelo. O quinto carrinho de vermelho. O quarto carrinho de verde e o segundo carrinho de rosa. Então, vamos lá. Vamos desenhar os carrinhos. A senhora já desenhou, tá? Pra vocês. Primeiro, segundo, terceiro, tá dando pra ver? Quarto e o quinto carrinho. Aí, crianças. Então, você vai pintar os desenhos conforme eu tô pedindo. O primeiro carrinho você vai pintar de azul. O terceiro carrinho de amarelo. O quinto carrinho de vermelho. O quarto carrinho de verde. O segundo carrinho de cor rosa. Beleza, crianças. Então, vamos para a próxima. Aqui já posso apagar, né? Que foi a primeira que eu coloquei. Vamos apagar aqui. A terceira atividade. Aí, todo mundo, você vai observar a figura. Observe a figura. Enumere pela ordem de chegada. Pela ordem de chegada dos animais. Pela ordem de chegada dos animais.
E aí, nós vamos colocar, deixa eu tomar um pouquinho de água. Nós vamos colocar aqui os animais, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui um animalzinho. Aqui outro animalzinho. Até que nós vamos já. Aqui outro animalzinho. O outro. E aí vocês vão numerar, tá? A professora vai colocar aqui, é como se vocês estivessem fazendo uma corrida, né? E aqui é a ordem de chegada. É a ordem de chegada deles. Então você vai numerar quem foi que chegou primeiro, né? Vou colocar aqui os quadradinhos em cima e você vai numerar na sua atividade. E agora nós vamos responder. Agora responda. Agora que você vai responder. Na letra A, que animal foi o vencedor? Que animal foi o vencedor? O vencedor. Você vai colocar lá na linhazinha do seu caderno. Na letra B, qual foi a posição do coelho? Cadê o coelho? Tá aqui. Qual foi a posição do coelho? Aí você responde lá, você conta qual foi a posição do coelho. Em que lugar chegou o elefante? Eita, que o elefante ganhou do coelho. Em que lugar chegou o elefante? Em que lugar chegou o elefante? Aí você responde. Na letra D, que animal foi o último a chegar? Que animal foi o último a chegar? Qual foi o último animal? Então, olha só, pessoal. Você faz a numeração. Aqui eles estão numa corrida, né? A corrida dos animais. E aí você vai numerar. E aí você vai descobrir quem foi o vencedor, qual é a posição do coelho, em que lugar o elefante chegou e quem foi o último a chegar. Aqui a atividade, tá? Deixa eu tirar aqui, essa aqui, pra gente ir pra próxima, tá? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Essa é a terceira, né? Essa aqui é a quarta. Quarta atividade. Tá terminando, pessoal. Quarta atividade. Escreva em ordem. Escreva. Escreva em ordem. Escreva em ordem quem vem antes e quem vem depois. Escreva a ordem que vem antes e
que vem depois. Que vem depois. Então, vamos lá. Aí, nós vamos fazer aqui um quadradinho. E aí, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui, deixa eu só parar aqui e aqui. Aqui é o que vem antes e aqui é o que vem depois. Depois, aqui é o que vem depois. Então vamos lá. Aqui é o antes e aqui é o depois. 5. 1, 2, 3, 4 e o 5. Fica aí mesmo. Mesma coisa aqui. Aí você vai colocar o que vem antes e o que vem depois. Aqui nós temos o terceiro, aqui nós temos o sexto, aqui nós temos o nono, aqui nós temos o 13º e aqui nós temos o 17º. E aí eu vou colocar quem é que vem antes do 10º, quem é que vem antes do 13º. Então, quem vem aqui na frente dele é o segundo. Segundo, terceiro, quem vem depois? Quarto. Entenderam, crianças? Então, você coloca antes e o depois. A atividade de número 4. Deixa eu sair para a mamãe copiar para vocês, né? E aí, nós vamos fazer a última atividade, tá? A última atividade aqui, vamos tirar os animais. Eles já ganharam a corrida, né? Vocês vão descobrir quem foi que ganhou a corrida. A última atividade. Ainda dos números ordinais. Complete a sequência. Essa é a número 5. Complete a sequência. A sequência. Complete a sequência. Aí você vai completar, tá, crianças? Aqui, ó, quadradinho. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Aqui, crianças, vai ficar primeiro, quinto. Você vai completar, tá? O que tá faltando. Em terceiro, 10º, tem mais aqui, 14º, e aqui, 16º, e aí você vai completar, tá? Aqui no 15, no 5, quinto, quarto, né? Aqui é o quarto. Opa, é vocês que vão colocar. Aqui é o terceiro. Aqui é o quinto. Aqui é o sétimo. Aqui é o sexto. Aqui é o 20º. Aqui é o 16º. Então, crianças, vocês vão completar a sequência, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10º. Aí você vem aqui o nono, o 8º, o 7º e o 6º. Aqui, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. Aqui, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Essa atividade aqui é para você realizar em casa, claro, né? Copie no caderno de matemática, tá bom? Por hoje, aqui nós concluímos a atividade dos números ordinais, com mais números ordinais para a gente ficar bem mais inteligente, para a gente entender
melhor também, para a gente aprender mais números. Vocês puderam observar que a gente chegamos até o 40º, e assim a gente vai aprendendo mais números, tá, crianças? Ó, a nossa videoaula terminou aqui, tá? Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem todos com Deus. Façam mais atividades, tá, crianças? Um beijão no coração de todos, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima videoaula.